Então, boa noite novamente, pessoal. Como eu ia dizendo, a gente está dando continuidade à Escola Culturalista Norte-Americana, tá? E hoje nós vamos discutir ali a introdução e o primeiro capítulo desse texto, Sexo e Temperamento, da Margaret Mead, tá? O ideal é que vocês leiam o livro todo, para vocês verem como ela vai fazer esse exercício de comparação entre os Chambuli, os Mundungomô e os, que eu sempre me esqueço, os Arapesh, tá? São 3 povos indígenas lá da Nova Guiné, que a Margaret Mead ela vai estudar com o argumento de que existem o sexo biológico, tá? E existem os papéis que são produzidos socialmente correspondente a cada sexo biológico. E aí o interessante desse texto é que ela vai introduzir essas discussões sobre gênero na antropologia. Ela está dentro do campo da antropologia clássica e dentro da antropologia ela introduz essas questões de gênero, ou seja, ela introduz esse argumento que é característico desse campo de estudos das teorias feministas, da teoria de gênero, e ela introduz esse argumento de que, olha, existe o sexo biológico e existe também um papel de gênero que é social e culturalmente produzido, que vai ser produzido, introjetado em cada sexo biológico. Então, a sociedade vai, em conjunto, as suas instituições, a sua estrutura social, vão definir que temperamento é mais apropriado para o sexo masculino e que temperamento é mais apropriado para o sexo feminino. E a partir disso, as crianças vão ser, digamos assim, socializadas para introjetar aquele papel de gênero característico do seu sexo, ou melhor, que é atribuído ao seu sexo. Ela está criticando justamente essa ideia de que existem características do sexo que são sociais, então ela vai argumentar justamente essa ideia de que as instituições sociais elas estruturam um conjunto de regras, um conjunto de papéis de gênero, e esses papéis de gênero que vão ser a partir da escola, a partir da religião, a partir da política, enfim, a partir das instituições sociais, as crianças vão assimilando esses papéis. Tá? E ela vai fazer essa definição, porque até então, se vocês lembram das discussões que nós estávamos vendo no Boas, o Boas ele está fazendo justamente isso. Ela foi aluna do Boas e o Boas está argumentando tudo isso. Olha, existe a biologia, existe a dimensão da fisiologia humana, enquanto isso todos nós seres humanos somos iguais biologicamente, mas existe também os arranjos sociais que influenciam determinado contexto de, digamos assim, subdesenvolvimento de determinado grupo em relação aos outros. Ou seja, existe toda a nossa dimensão biológica, mas existe uma série de arranjos sociais que agem com o intuito de regular os nossos instintos naturais, regular nossas necessidades fisiológicas, biológicas, que é a base do estudo da antropologia. Você partir desse princípio de que, enquanto seres humanos, nós temos ali, universalmente, somos iguais em termos de estrutura biológica, fisiológica, e o que varia são os modos como nós controlamos nossa biologia por trás da cultura, por meio da cultura, na verdade. Então, a Margaret Mead, ela pega esse argumento, nesse livro Sexo e Temperamento, e ela está argumentando que, olha, existe o sexo biológico, é um fato da biologia, um fato biológico, o sexo feminino e masculino, claro que pode haver ali alguma mutação genética, você tem ali alguma variação, hermafroditismo, etc. Foucault tem livros interessantíssimos em que ele estuda essa questão do intersexo, em que ele vai argumentar, Judith Butler também, com teoria queer, mas isso vocês vão ver depois. E aí a Margaret Mead ela vai dizer, olha, existe o sexo biológico, e socialmente e culturalmente existe um conjunto de instituições que produzem
determinado papel de gênero que é associado a determinado sexo. Vamos trazer um exemplo concreto, né? Por exemplo, quando eu devia ter ali 4 anos de idade, talvez 5, né, no colégio, estava sendo alfabetizado, a professora passou uma tarefa para casa. Né? Vocês descrevam a rotina de vocês. Como é a rotina de vocês em casa? Aí eu descrevi, né? De manhã, meu pai acorda, faz o café da manhã, acorda minha irmã e eu, nos dá café da manhã, depois mamãe acorda, vai resolver alguma coisa, né, no quintal, fazer alguma coisa, tomar o café, papai leva a gente para a escola e mamãe vai trabalhar. E papai lá ia trabalhar também. Então eu descrevi essa rotina, entreguei para a minha professora, e a minha professora, quando viu, ela disse, está errado. Está errado. É mamãe que tem que acordar e fazer o café, não é papai que acorda e faz o café. Então ela pegou a borracha, a minha mão, e me fez apagar. Me fez escrever de novo. Mamãe acorda e faz o café. Mamãe é quem vai deixar as crianças na escola. Papai acorda depois, vai fazer alguma coisa e vai para o trabalho. Então, essa experiência de 4 anos de idade, uma experiência boba, mas que quando a gente olha com o olhar antropológico, o olhar das ciências sociais, ela tem ali bastante elemento para a gente analisar, ainda mais com base em Margaret Mead, né? Então vejam só, quando eu era criança, a própria escola, que é uma instituição social que tem como função de civilizar, junto com a tua família, que é outra instituição social, junto com a igreja, que é outra instituição social, junto com a política, que é outra instituição social. Então a escola, né, estava me civilizando para que eu aprendesse que eu não devo fazer café da manhã. Isso é coisa da minha esposa, da minha futura esposa. É a mulher quem tem esse papel de gênero. Então é característica do sexo. Então esse papel vai passar a ser associado como característica do sexo feminino. Só que isso cria uma confusão, isso faz com que a gente pense que isso é uma coisa natural, que é uma coisa que vem é uma extensão da biologia feminina, você cuidar do café das crianças, você acordar as crianças para tomar café, não. Isso é um papel de gênero que é introjetado, escrito no corpo da mulher. Tá? Do mesmo modo que um papel de gênero é escrito no corpo, no sexo masculino. Né? Quando ela diz, não, seu pai não pode acordar para fazer o café. Isso não é um papel, uma função característica do sexo masculino. O sexo masculino tem que acordar e estar com o café pronto. Então, eu acho que esse exemplo ilustra ali, de uma forma muito evidente, o que a Margaret Mead está tentando dizer. Ela está tentando dizer que as crianças nascem do sexo masculino e do sexo feminino, mas o que vai ser característico do sexo feminino ou do sexo masculino vai ser, né, uma questão que vai ser definida pelas instituições sociais. E quais são essas instituições sociais? Estado, religião, escola, família, trabalho, tá? E aqui eu trouxe essa imagem da escola culturalista, porque devido a essas 3 mulheres interessantíssimas, de um trabalho assim fantástico, que eu gosto muito, 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 é que elas vão construir uma linha que conecta, uma rede que conecta elas a Boas, vão resgatar, entre aspas, o Boas, lá do difusionismo, vão pegar os conceitos de relativismo cultural, vão pegar o conceito de particularismo histórico, né? Vão pegar o diálogo que o Boas tinha com a psicologia, que quem teve interesse em ler aquele livro todo vai ver que tem um capítulo muito interessante sobre antropologia e psicologia. Então, são elas 3 que vão, a partir dessa linha, né, dessa genealogia, dessa árvore genealógica que vai desde o professor delas, o Franz Boas, até elas vão construir essa escola culturalista, tá? Consolidar essa escola. Tá? E essa escola, na perspectiva como foi esboçada por elas, vai ter esse intuito, né, de analisar a relação que existe entre a natureza, a dimensão fisiológica e natural humana, e a dimensão sociopsicológica humana. Sociopsicológica porque elas estão interessadas em saber como as instituições agem sobre os indivíduos, mas também como os indivíduos, eles têm ali certa
margem de manobra para seguir as regras e, eventualmente, recriar em cima das regras. Tá? Então, é uma escola que tem ali contribuições muito interessantes. E, como eu disse, esse livro dela vai introduzir as discussões de gênero na antropologia. Tá? Na época que esse livro foi publicado, Simone de Beauvoir estava ativamente participando tanto da escola filosófica, né, feminista. O feminismo é uma escola filosófica, as teorias feministas. Tem o feminismo enquanto movimento social, que vem lá com as sufragistas, que estavam ali reivindicando voto, direito a voto, já no final do século XIX, na Europa, também nos Estados Unidos. E tem essa dimensão política agora também. Né? E havia a Simone de Beauvoir militando em prol do direito das mulheres, ao mesmo tempo em que estava teorizando, né, em termos de filosofia, teoria feminista. E a Simone de Beauvoir tem uma frase muito famosa: elas não estavam dialogando entre si de forma explícita, mas implicitamente tem conexão. Tá? Margaret Mead, ela não é uma estudiosa de gênero, mas esse livro dela virou uma referência dos estudos de gênero na antropologia. Assim como os trabalhos dela com Gregory Bateson, seu primeiro marido, ou seu segundo marido, não me lembro, que é psicólogo e antropólogo, também são o início da antropologia visual. Então, a gente está falando de uma antropóloga clássica, que ela está à frente do seu tempo, que ela está produzindo a base do que a antropologia vai trabalhar quando se trabalha com teoria de gênero, teoria feminista, a base dentro dos clássicos, e ela ainda por cima está também sendo a precursora desse campo de estudo da antropologia, que é um campo muito excitante. Eu vejo que quando a gente entra na universidade, a gente gosta bastante, que é a antropologia visual, mexer com imagem, mexer com gesto, com a captação de expressões de sentimento, de emoções, etc. e tal. Então, a gente está falando de uma pessoa que é ali um marco para várias áreas. Tá? E eu vou falar um pouco das três, antes da gente entrar no texto, porque cada uma ela é muito... O ideal seria que nós falássemos das três, né? Ou um pouco, pelo menos, de duas delas. Eu gosto muito da Ruth Benedict também. Vamos lá. Então, o culturalismo norte-americano, como eu já disse desde a aula passada, tá? Ele surge a partir dos estudos de Franz Boas, né? Que esteve quase 100 anos ali atuando. Franz Boas, ele nasce ali próximo ali de 1870 e ele produz assiduamente até 1942. Então, são quase 100 anos de produção antropológica. Tá? Então, elas vão ali desenvolver essa escola, o pensamento antropológico, essa matriz teórica antropológica, a partir dos estudos de Franz Boas, especialmente um texto chamado Os Objetivos da Etnologia, de 1888, e aquele texto que nós vimos na aula passada, que ele é parte dessa coletânea Raça, Língua e Cultura, que foi publicado já no final da vida de Boas. E por que elas estão tão interessadas nesses dois textos do Boas? Primeiro, Os Objetivos da Etnologia é um texto muito interessante em que o Franz Boas ele tenta definir quais os objetivos da etnologia. A etnologia é o campo de estudo em que a antropologia ela é formada, ela é uma conexão de três campos. Ela tem a etnologia, que é a etnografia, tá? Que é a descrição do contato cultural. Tá? Ela tem a etnologia, que é uma reflexão sobre esse contato cultural pós-etnografia, e ela tem a antropologia, que é fazer esse exercício de generalização e de comparação da diversidade cultural. Então, esse ensaio é muito interessante porque esse ensaio, Os Objetivos da Etnologia, que vai dar origem à escola culturalista, porque o Boas vai definir de forma muito precisa, quais os objetivos da antropologia, quais os objetivos da etnografia, quais os objetivos da etnologia, e como a antropologia nasce dessa conexão desses três campos do saber
E como, a partir disso, a antropologia adquire uma personalidade, uma identidade própria em relação a outras disciplinas, especialmente a psicologia. Então, é uma discussão muito interessante que ele faz, que ele mostra, né, como é mais interessante você analisar a relação entre a influência social no comportamento humano e o modo como os seres humanos absorvem as regras sociais e as aplicam. Então, o Boas está dizendo, olha, a gente está muito focado na estrutura, influenciando o nosso comportamento, mas vamos olhar como a gente absorve o comportamento e reproduz. Tem uma dimensão interessante aí que a gente pode explorar, a gente pode pensar o temperamento humano, que a gente pode pensar a forma como a gente assimila regras e executa, etc. E depois o texto Raça, Língua e Cultura. E aí eu retomo aquele ensaio que nós vimos semana passada, Raça e Progresso, que também influenciou bastante a escola culturalista, né? Justamente porque traz essa dimensão, essa proposta de relação, de relacionar, né? Tanto a nossa dimensão fisiológica, natural, no campo da natureza, quanto essa dimensão cultural e sociológica, que organiza, né, a nossa natureza, que organiza as nossas, digamos assim, os nossos instintos, entre aspas, essa nossa dimensão que está no campo da natureza, da fisiologia, ou seja, do funcionamento do ser humano enquanto um organismo. Tá? Então, Boas, ele é o homem das relações. Tá? O relativismo cultural é uma técnica, uma abordagem antropológica que vai te ensinar a colocar a cultura do outro em relação com a tua. E a partir disso, tu, né, se afasta do etnocentrismo, ou seja, de achar que tua cultura é melhor do que a do outro e é a base do julgamento do outro, e tu passa a olhar a cultura do outro em relação com a tua. E depois, tomando a cultura do outro como referência para a tua análise. Porque você tem que analisar a outra cultura a partir dos elementos daquela cultura, a partir, né, dos processos civilizatórios promovidos por aquela cultura, a partir das estratégias de assimilação de regras, de padronização de comportamento oferecidas por aquela cultura. Só assim você vai entender aquela cultura. Então, o Boas, ele, ao mesmo tempo que ele propõe nesse primeiro ensaio os objetivos da etnologia, relacionar a dimensão social e psicológica, ou seja, o modo como as regras nos fazem agir e o modo como nós assimilamos as regras e agimos de acordo também com os nossos interesses, o Boas também vai trazer essa outra dimensão da gente relacionar elementos da natureza humana e elementos da cultura naquela crítica que ele faz ao racismo norte-americano, né, que virou uma forma de ação política, e quando se era questionado a gestão por promover aquele apartheid, eles diziam que isso era uma coisa da própria biologia e que, por condições biológicas, haviam raças superiores e inferiores, e o Boas, de forma brilhante, vai mostrar que não. Tá? Ele vai relacionar essa dimensão da natureza humana com a dimensão sociocultural e mostrar que, na verdade, as raças ditas inferiores, elas não são inferiores porque elas são biologicamente inferiores, elas são inferiores porque elas são socialmente inferiorizadas. É um processo social que vai levar a um processo de inferiorização de determinados grupos em relação aos outros. Tá? Então, por isso que eu digo que o Boas era... O interessante do Boas é fazer esse jogo relacional, como Pierre Bourdieu, Norbert Elias vão chamar, né, a partir da década de 60, 70. Né? Então, são três autoras muito interessantes. Por exemplo, a Margaret Mead, a Ruth Benedict e a Mary Douglas. Tá? Então, seguindo a mesma linha que Boas, né, do seu orientador, a Margaret Mead ela vai destacar a importância do conceito de cultura. Tá? O conceito de cultura como um conjunto de regras que moldam o comportamento e o temperamento humano em grupo. Tá? Então, o objeto de cultura da escola culturalista, é óbvio, é a cultura. Tá? Isso ela vem seguindo a mesma argumentação do próprio Malinowski, que ela foi fazer trabalho de campo também lá em Papua Nova Guiné, tá? Onde Malinowski estudou o Kula, os trobriandeses.
Ela é de uma escola, como vocês já viram, uma escola culturalista, uma escola empirista, ou seja, primeiro o trabalho de campo, depois a reflexão etnológica e antropológica, tá? E ela é também de uma perspectiva diacrônica, a escola culturalista, ou seja, ela estuda, né, esses grupos a partir, né, partindo do princípio de que esses grupos não estão isolados das transformações históricas advindas com a globalização e com a expansão colonial e imperialista da Europa, no século XV e depois no século XIX. Tá? Então, elas, partindo desse princípio, especialmente a Margaret Mead, né, que a cultura é um conjunto de regras que mudam o comportamento humano e o temperamento humano, ela já mostra para a gente esse conflito, né, da cultura como o elemento que tem ali uma dimensão, digamos assim, estrutural, no sentido de que as instituições estruturam esses comportamentos, né, e esses temperamentos, mas, ao mesmo tempo, ela também tem esse interesse em saber como o modo que as instituições constroem esses comportamentos, esses temperamentos, são assimilados pelos indivíduos e como esses indivíduos reproduzem, tá? Esse conjunto de regras, né, que vem das instituições sociais, tá? E um outro conceito também que ela não poderia deixar de trabalhar é o conceito de relativismo cultural, que é essa estratégia epistemológica, né, essa estratégia de análise da diversidade que vai colocar as culturas em relação umas com as outras, né, tomando a cultura do outro como referência para estudá-la, tá? Porque, vejam, como eu já disse na aula passada, né, o etnocentrismo é um grande vício das etnografias até o começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, porque os etnógrafos iam até a outra cultura e analisavam a cultura com base na sua cultura. Então, muitas vezes, eles não conseguiam ver na outra cultura elementos, a complexidade, a racionalidade, a lógica própria daquela cultura. Eu mesmo analisei um etnógrafo, que era um missionário, que não fazia etnografia científica, fazia etnografia pautada por valores religiosos, e quando ele estava lá no Alto Rio Negro, fazendo trabalho missionário, junto com os franciscanos, esse missionário chamado Giuseppe Illuminato Coppi, o modo como ele descrevia a diversidade cultural era uma forma muito etnocêntrica. Tá? Por quê? Porque ele analisava outra cultura a partir da cultura dele, tomando a cultura dele como referência. Então, quando ele viu os rituais indígenas, ele dizia, isso é coisa do demônio, isso é um povo selvagem que está fadado a sofrer. E sim, enfim. Apesar de que ele fazia um trabalho interessante, ele não deixava os índios serem escravizados, ele discutia com os comerciantes que escravizavam os índios, ele tinha uma série de estratégias para garantir minimamente a qualidade de vida dos povos indígenas, mas, em contrapartida, os povos indígenas deveriam se deixar evangelizar por ele. Em tudo que os povos indígenas tinham outras crenças pautadas em princípios mágicos, etc., ele rispidamente se fechava para descrever a beleza e a riqueza daquele povo, para tirar conclusões, digamos assim, muito insípidas, muito fracas, muito sem sal, conclusões pouco interessantes. São selvagens, adoradores do demônio. Então, Boas ele está propondo isso, né, o relativismo cultural, que a Margaret Mead vai aplicar bastante bem, pensando nessa ideia, olha, a gente precisa colocar em relação a nossa cultura com o do outro, mas tomando como referência de análise a cultura do outro. Então, esse conceito vem a ser utilizado como uma ferramenta de crítica ao etnocentrismo, né? Justamente, né? Você se liberta do etnocentrismo, você pode olhar para outra cultura e descrevê-la com maior riqueza de detalhes e se abrir para compreender aquela cultura. Tá?
Ou seja, a perspectiva que toma a cultura do observador como única possível ou como base para a interpretação das diferenças culturais. Então, o relativismo, ele surge para pensarmos a atribuição de significados humanos ao mundo e a produção de categorias sociais que os permitem organizar a natureza e a nossa fisiologia. Tá? Ou seja, o relativismo cultural, ele vai surgir para a gente pensar, né? Ele vai surgir, não, ele vai ser uma proposta etnográfica para a gente pensar os diferentes modos como se atribui significado e como se atribui, digamos assim, um conjunto de regras que vão moldar a nossa biologia. Então, é uma perspectiva conceitual que parte da ideia de que, enquanto seres humanos, somos todos iguais, porque compartilhamos de uma mesma estrutura física, um corpo humano composto por, né, uma série de órgãos que tem a função de cada um com a sua função para manter o corpo saudável, e a cultura como um agente que venha regular a nossa dimensão biológica, ou seja, regular o que é que eu como, quando eu como, aonde eu como, com quem eu posso estabelecer matrimônio, com quem eu não posso, qual é a hora mais apropriada para dormir, para acordar, para excretar, para se alimentar, etc, etc, etc. Então, vejam só, não é que a dimensão social humana é mais importante que a dimensão biológica, nem que a dimensão biológica é menos importante que a dimensão social. O que essa escola está propondo é que existe a dimensão biológica humana e que ela é toda organizada socioculturalmente, justamente por esse conjunto de regras que moldam o comportamento humano e o temperamento humano em grupo, ou seja, a cultura, tá? Que é um sistema simbólico. Tá? Ou seja, a cultura incorpora os valores individuais e grupais à sua estrutura, e isso é possível de observarmos nos sistemas políticos, de parentesco, religioso, artístico, educativo ou educacional. Tá? Então, é a partir da cultura que os valores de um grupo vão ser incorporados nos indivíduos. Então, a discussão dela é exatamente essa. Os indivíduos nascem com dois sexos. Os indivíduos, né, um corpo, digamos assim, entre aspas, dentro das discussões da área, naquela época, um corpo saudável, né, do sexo masculino e do sexo feminino, nasce um corpo do sexo feminino e do sexo masculino, e a cultura é que vai introjetar nesses dois sexos as características que são apropriadas, né, de acordo com os arranjos sociais de determinado grupo para o sexo masculino e para o sexo feminino. Tá? Bom, essa Margaret Mead e Ruth Benedict, elas têm uma linha sucessória de Boas, assim, institucionalmente reconhecida. Tá? A Ruth Benedict, por exemplo, ela foi aluna de Boas até o fim da vida de Boas. Ela trabalhou toda a sua vida ao lado de Boas. Inclusive, quando Boas faleceu, ela assumiu a cátedra Franz Boas, na Universidade de Colômbia. Tá? Margaret Mead também teve como ali centro de atuação, né, Nova York, e foi aluna também de Franz Boas. Tá? E as duas eram figuras públicas também, ou seja, elas eram, além de antropólogas sofisticadíssimas, né, enquanto intelectuais e antropólogas sofisticadíssimas, elas eram ali atuantes em movimentos políticos. Tá? Em movimentos políticos como Franz Boas, pela igualdade, né, das raças, pela igualdade de direitos civis, pelas igualdades de direitos civis, inclusive envolvendo as mulheres, né? A gente vê ali que muitas mulheres não podiam votar no mundo, nessa época, inclusive, né? Acho que no Brasil, por exemplo, o voto para as mulheres, se não me falha a memória, vou até botar aqui que eu não gosto da informação errada, mas que às vezes a gente está sem tempo. Voto feminino no Brasil. 1932, tá? Vejam só, então elas eram militantes desses temas, tá?
Benedict, ela estava ligada... Ah, não, já disse isso, tá? E também a Mary Douglas, tá? Mary Douglas, que também teve um trabalho muito interessante, a Mary Douglas, num livro que a gente usa muito nas seleções de mestrado, doutorado, para professor também, que é o livro Pureza e Perigo, em que ela vai falar nessa lógica do comportamento religioso, que a lógica do comportamento religioso trabalha com polos de opostos complementares, né? Elementos que são elementos da pureza, elementos que estão na dimensão do perigo. Ela tem uma discussão muito interessante em diálogo com a escola sociológica francesa, mas que infelizmente ficou de fora dessa aula, tá? E como muitos alunos de boas, tanto Ruth Benedict quanto Mead, elas davam pouca atenção a aspectos políticos e econômicos das sociedades que se estudavam. Mas, em vez disso, elas concentravam todos os seus esforços nas relações entre fatores psicológicos, como a personalidade masculina e feminina, isso fica muito claro no Sexo e Temperamento, tá? Que é quando Margaret Mead está analisando, né, como a personalidade se constrói socialmente, como a personalidade do gênero masculino e do gênero feminino ela é introjetada no sexo masculino e no sexo feminino. Tá? Então, elas estão muito focadas nisso, né, nas relações entre dimensão social e psicológica. Tá? Dimensão social, a cultura como esse conjunto de regras que molda o temperamento e o comportamento, e a dimensão psicológica para tentar entender, né, personalidade, as emoções dos indivíduos, o caráter, claro, sem perder de foco o social, né? Quando ela está analisando a personalidade, que é um conceito da psicologia, as emoções, né, que é um conceito trabalhado pela psicologia, né, o caráter, né, que é ali a ética da pessoa, ela está analisando sempre do ponto de vista relacional, ou seja, de que há, né, uma relação contínua entre isso, a sociedade que vem de cima, com a sua racionalidade, que o Durkheim chamaria de racionalidade transcendente aos indivíduos, né? O social, com sua racionalidade transcendental, que transcende os indivíduos, que age sobre os indivíduos, mas ela também está tentando entender, né, o modo como os indivíduos, né, projetam essas forças superiores, que são esse conjunto de regras socioculturais, em relação uns com os outros, na dimensão psicológica e na dimensão sociológica, tá? Ou antropológica. Tá? Então, elas estão analisando personalidade, socialização, emoções, papel de gênero, caráter e valores. Tá? Só que o foco delas, como eu disse, não é na psicologia, né? Ela não tá, nessa época, os psicólogos argumentavam que a personalidade ela é fruto de relações físico-químicas que se processam no cérebro, no corpo, que é uma, né, dimensão individual psicológica. E Margaret Mead e Ruth Benedict estavam dizendo, olha, não, pelo contrário, né? Há padrões de emoções, há padrões de personalidade que também podem ser compartilhados, ou seja, que eles são compartilhados socioculturalmente. Você tem uma personalidade mais agressiva, né, uma personalidade mais gentil, isso também é fruto do meio social onde tu é socializado, né? E aí, bom, tem um detalhe interessante também dentro da escola culturalista, que eu sugiro que vocês vejam quando puderem, o texto da Ruth Benedict, né, que elas também, e da Margaret Mead também, que elas não se restringiram a esses dois textos. Crisântemo e a Espada, da Ruth Benedict, e o Sexo e Temperamento, da Margaret Mead. Então, elas também têm uma contribuição para a antropologia aplicada. Tá? Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, Ruth Benedict recebeu a missão de escrever um relatório, né, sobre o caráter nacional japonês. Só que ela não podia ir lá para o Japão, porque o Japão estava em guerra com os Estados Unidos. Na verdade, o Japão estava aliado da Alemanha e da Itália e estava em guerra com o resto do mundo, né? E os Estados Unidos tardiamente entrou para ajudar a França e a Inglaterra no que se conhece como o movimento dos aliados,
E os Estados Unidos contratou Ruth Benedict para fazer esse estudo sobre o caráter japonês. Porque, vejam, os japoneses, os norte-americanos não conseguiam entender os japoneses. Imagina, você está numa guerra e você vê os aviões indo-se embora. Você está em Pearl Harbor, aquelas ilhas do Pacífico, onde teve um clássico embate entre Japão e Estados Unidos. Então, você está ali na Marinha Americana e você está sendo bombardeado pelos aviões do Japão, de repente acaba a munição. Você, pronto, agora eles vão se embora, né? E, de repente, os caras começam a se jogar em cima dos navios para afundar os navios e acabar com os porta-aviões americanos, os navios, a marinha americana. Então, os Estados Unidos não sabiam como agir com os japoneses. Pô, os caras estão se suicidando. E a gente não espera isso. Você, de repente, o exército americano prendia os japoneses, aí levava para a cela para interrogar. Depois, quando ia na cela interrogar, eles estavam mortos, tinham se tirado a vida, se matado. Como é que eu vou lidar com esse povo? Eu não sei, é um povo imprevisível. Preciso conhecer a cultura dele para saber como a cultura deles molda o caráter deles, para quando eu estiver em combate com eles, eu saber como agir. E contrataram a Ruth Benedict para fazer esse estudo. Então, veja que é um estudo que ele vai pensar a cultura japonesa, a honra, né, dos samurais, a disciplina dos samurais, a vergonha que leva eles a se suicidarem, né? Prefiro me suicidar do que me render, né? Então, ela vai relacionar elementos, né, da sociedade como um todo e o modo como eles introjetam esses elementos, honra, disciplina, vergonha, e esses elementos mudam o caráter individual deles e eles agem de acordo com aquela regra sociocultural. Tá? Então, é um texto interessantíssimo. E assim como Ruth Bennett, a nossa autora de hoje, a Margaret Mead, ela também tem contribuições para a antropologia aplicada, no sentido de que ela também teve interesse e participou de projetos de estudos que procuravam entender o caráter nacionalista de vários países. Vejam que foi justamente o nacionalismo exacerbado que levou os alemães a fazerem o que eles fizeram na Segunda Guerra. Vejam só, você conseguiu convencer toda uma nação de que os judeus eram uma raça inferior e mereciam ser mortos. De repente, o teu vizinho, que nunca mexeu contigo, ele passa a te agredir na rua porque tu é judeu, te dá um tapa na cara porque tu é judeu e tu não pode fazer nada. Porque ele está no direito dele. Então, o alemão mais simples, sabe? O senhorzinho alemão mais simples introjetou essa ideia nacionalista que levou à guerra. Reproduziu, em alguma medida, essa ideia nacionalista. Então, a Margaret Mead, além desses textos que ela trabalha com gênero e trabalha com temperamento relativo aos papéis de gênero introjetados no sexo biológico, ela também teve um interesse e foi contratada para analisar como as nações, que são um território unido por uma cultura e uma identidade comum, ou seja, instituições sociais que estruturam regras de comportamento e pensamento, né, como elas moldam a personalidade dos indivíduos, né, atitudes, valores de comportamento, caráter. Então, essa introdução que eu estou fazendo aqui é interessante para vocês terem assim, uma clareza do modo como essa escola ela trabalha essa relação que existe entre a dimensão social, que pode ser traduzida como um caráter nacional, tá? E essa dimensão da personalidade. Então, elas trabalham com esse jogo, né, de relacionar como o social produz um padrão que vai ser introjetado nos indivíduos e como os indivíduos vão reproduzir esse padrão. Tá? E aí chegamos, assim, definitivamente em sexo e temperamento. Tá? Que é justamente esse esforço que a Margaret Mead ela vai fazer para tentar entender como arranjos socioculturais, né, produzem papéis de gêneros diferentes, que varia de grupo para grupo, tá? E como esses papéis são
introjetados nos indivíduos, e esses indivíduos passam a reproduzir esses papéis. Tá? Então, o sexo temperamento, por exemplo, a Margaret Mead ela vai analisar a personalidade de 3 tribos da Nova Guiné: os Tchambuli, os Arapés e os Mundungomô. Tá? E ela vai argumentar que a diferença entre os sexos, diferença social entre os sexos, ou seja, essa ideia de que o homem deve ser forte, másculo, viril e sair de casa para trabalhar, enquanto a mulher é delicada, sensível e amável, deve ficar em casa cuidando dos filhos, deve acordar primeiro para fazer café para os filhos, deve cuidar dos filhos, enquanto o marido, ele, né, tem esse, né, não nasceu, o sexo masculino não é apto, digamos assim, para criar dos filhos. Ela está dizendo, olha, isso são convenções sociais, não há nada na biologia que diga que um homem o sexo masculino não está apto para cuidar dos filhos. Não há nada que diga isso. E ela vai mostrar, olha, tem sociedade de povos indígenas que os homens dividem as tarefas, tanto a mulher quanto o homem cuida dos filhos. Ou seja, o papel de gênero masculino e feminino são construídos pensando no cuidado, na divisão de tarefas, no cuidado com as crianças, com a casa, em comparação às sociedades em que os papéis são divididos de modo diferente. Por exemplo, há sociedades em que a mulher é o chefe da família, a chefe da família, e o homem fica em casa cuidando dos filhos. Então, como é que um típico ocidental norte-americano da época dela pode dizer, o homem não nasceu para cuidar da casa? Mas por que não? Porque ele nasceu homem. Não. O sexo masculino, ele tem esse papel introjetado nele, que o homem não pode chorar, que o homem não pode cuidar da casa, que o homem não pode cuidar da criança, que o homem nasceu para a vida pública, enquanto a mulher tem introjetado esse papel de que ela nasceu para a vida privada, para cuidar do lar, para cuidar do esposo, para cuidar das crianças. Mas isso não é questão biológica, isso são arranjos sociais que se fazem, que se introjetam. E aí tem um problema nisso. Tá? Porque tudo que você reproduz esses arranjos, termina ficando uma coisa inconsciente, como a gente vai ver na próxima aula, quando estiver falando do Levi-Strauss. Então, você acha que você é mecânico, você age mecanicamente. Como aprender a dirigir um carro. Chega uma hora que você não pensa mais, você só executa a direção. É como aprender uma língua. Chega uma hora que você não pensa mais, você só executa. Né? Gerações e gerações aprendem que o homem tem que agir desse modo e a mulher tem que agir do outro, você termina achando que aquilo é uma coisa natural, que é uma extensão da biologia. Isso é uma extensão da biologia. Não é uma extensão da biologia. Não, porque o homem fulano traiu a esposa, mas ele é homem, isso é coisa do homem. Mas foi provado pela própria biologia que tanto homens quanto mulheres têm a mesma disposição sexual, a mesma libido. Então, o desejo não é só do homem, a mulher tem desejo também, mas socialmente se construiu essa ideia, né, que é mais permissiva, que o homem, né, está mais vulnerável a ter mais de uma parceira e que a mulher não. Que não pega bem para uma mulher ter mais de um parceiro, ou trair o marido, etc. Ou mesmo não trair ninguém, se relacionar com várias pessoas. E o que ela está mostrando é que isso não é biológico. Ela não está fazendo nenhum juízo de valor sobre isso. Ela está só dizendo, olha, isso não é biológico, isso é social. Quando a gente diz que um homem ele é natural, ou que um homem, sabe... quando a gente fala que uma determinada modo de agir é típico do homem, determinado modo de agir é típico da mulher, isso não está conectado necessariamente, isso não é uma extensão da biologia. Isso são convenções sociais que são reproduzidas e reproduzidas até passarem a ser reproduzidas de forma quase que inconsciente. E aí causa esse problema da gente achar que o nosso comportamento é uma extensão do biológico. E é exatamente o contrário. O nosso comportamento ele é social, culturalmente e historicamente construído. E justamente para organizar, né,
para, digamos assim, modelar, né, a nossa dimensão biológica, tá? Então, ela está dizendo que, olha, para além da biologia, né, essas diferenças entre os sexos, para além da biologia, são convenções sociais aplicadas na modelagem da personalidade. Ela não está dizendo que o sexo não existe, pelo contrário, ela está dizendo, olha, existe uma diferença biológica dos sexos, mas não é essa diferença biológica que muda a personalidade do sexo masculino e do feminino, não. A personalidade, né, ela é construída social e culturalmente, e historicamente. E é essa personalidade, essa categoria social que vai, né, controlar, digamos assim, segurar ali nossos impulsos biológicos. Tá? Ela não está dizendo que o sexo biológico não existe. Pelo contrário, ela parte do princípio que a diferença entre os sexos anatômica, fisiológica, é um dado, é um fato biológico. Só que ela está transformando esse fato biológico num fato social. Ela quer analisar a construção social dos papéis de gênero masculino e feminino, argumentando que o que é característica do sexo do homem, característica da mulher, não é uma extensão da biologia, e sim arranjos. E como são arranjos socioculturais, variam de acordo com a dinâmica sociocultural de diversos grupos. Tá? E aí, bom, para tentar convencer o leitor, ela vai buscar ali grupos que eram referência para a antropologia, porque eram grupos que tinham tido pouco contato ainda com as transformações da globalização. Tá? Apesar que ela não deixa de analisar essas transformações no sexo e temperamento, no seu estudo. Por quê? Porque ela adota uma perspectiva diacrônica. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Tranquilo. É interessante, né, esse tema, né, Sinara? Acho um tema que, quando eu entrei na universidade, eu fiquei assim, eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha tido contato com essas discussões, eu achei interessantíssimo. Quando tiverem dúvida, podem me interromper, tá? Bom, então vamos lá falar um pouco de sexo e temperamento. Como eu disse, né, a introdução, ela aponta mais ou menos o argumento dela. O capítulo 1 mostra ali mais ou menos a descrição etnográfica que ela faz dos Arapesh, tá? Mas o interessante é que vocês leiam todo o livro, vale muito a pena, tá? A leitura do livro. Quem quiser, eu também posso compartilhar. Eu já compartilhei, na verdade, o livro inteiro. Então, podem se consumir. Bom, então, como um exemplo dessa perspectiva culturalista, né, tudo isso que eu falei até agora, 1 hora falando, né, então, como exemplo, né, de tudo que eu falei aqui, ou seja, da perspectiva culturalista, o trabalho de Margaret Mead expressa bastante bem os pressupostos desta perspectiva antropológica. Ou seja, quando vocês olharem para o sexo e temperamento, vocês vão ver ali um trabalho que vai aplicar de forma muito precisa, de forma muito clara, os conceitos de Franz Boas e os conceitos que elas pegaram de Franz Boas para consolidar o culturalismo enquanto escola antropológica. E qual é a base do argumento da escola culturalista? Essa ideia de que a cultura molda os comportamentos e os temperamentos, como, por exemplo, amabilidade e agressividade. Também não há nada na biologia que diga que o sexo feminino, ele tem como característica amabilidade. Não. E nem que o sexo masculino tem como característica a agressividade. O sexo masculino, ele não há nenhuma extensão dele que possa ser utilizada como argumento para dizer que os homens nascem mais agressivos que as mulheres. Do ponto de vista da biologia, da fisiologia, ou seja, né, estrutura orgânica, pensando o corpo humano, né, pensando o corpo humano na sua dimensão biológica, né,
transformando o corpo humano num fato biológico, ou seja, né, o corpo humano como um organismo vivo, que tem uma série de órgãos, que tem funções diferentes, mas que mantém a boa formação e o bom funcionamento do todo enquanto corpo humano, não há nada na biologia que diga que a amabilidade é característica do sexo feminino. Agora, no campo da sociologia, no campo das ciências sociais, tá? A gente tem uma série de discussões que a gente, né, pode refletir sobre a amabilidade como um temperamento construído socialmente que é atribuído ao sexo feminino. A mulher, ela é naturalmente amável, cuidadora, delicada. Não, isso daí, não, naturalmente não. Ela, nenhum corpo feminino nasce biologicamente com essas características. Essas características são sociais e são aprendidas na família, na escola, digamos assim, são aprendidas tanto com elementos didáticos muito sutis, né, como quando uma mãe ou um pai diz, olha, isso não é jeito de se comportar, se comporta diferente, desde ferramentas didáticas mais explícitas, como a escola, como foi o exemplo que eu relatei, né, no meu caso particular, que todo mundo deve ter algum caso. Tá? E aí também, pela religião, pela política, né, pela governança, pelo direito, todas as instituições compartilham, né, atuam nesse processo de socialização dos indivíduos e nesse processo de socialização dos indivíduos para que eles absorvam determinado caráter, determinado temperamento. Tá? Em contrapartida, não há nada na biologia que indique que um corpo, né, do sexo masculino ele é propenso à agressividade. A agressividade é uma coisa que você vai absorver, né, na sua socialização. Né, desde que você nasce na sua família, vendo o modo como seu pai age em casa, com a sua mãe ou com a sua irmã, vendo o modo como seu avô age, como seu tio age, aprendendo, né, nas conversas que você tem em casa, até a escola, quando a escola pega a sua mão com a borracha e apaga ali um exercício que você disse que não. Meu pai, ele tem um comportamento amável. Não, comportamento amável não é para os homens. O homem é um comportamento agressivo. Ele acorda e quer um café na mesa. Que homem vai fazer café da manhã para a esposa, enquanto a esposa fica dormindo até mais tarde? Que loucura é essa? Então, assim a gente aprende o que é característico do nosso sexo e o que não é característico do nosso sexo. E aí o que ela está abrindo as portas para a gente entender é, olha, há, né, modos diferentes de assimilar esses padrões. E nem todo mundo vai corresponder à expectativa social na introjeção desses padrões. Então, tem comportamentos desviantes, tem comportamentos e temperamentos que não se ajustam. Tem toda uma literatura que vai surgir a partir da Margaret Mead para mostrar como os indivíduos assimilam esse padrão e reproduzem padrões diferentes ou reproduzem mais ou menos igual, né? O ponto que ela abre portas para a gente pensar é que a gente não só é um receptor das regras sociais. E aí tem uma discussão interessante com Adorno, Horkheimer, e do campo dos colegas da sociologia ou antropologia da cultura, e tem discussões que surgem a partir deles, mas que não foram provocadas por eles, mas que vão dizer, olha, os indivíduos eles não são só receptores, eles também são produtores, eles recebem um temperamento, né, que foi construído pensando no sexo masculino, mas eles vão reproduzir e produzir, muitas vezes também de modo diferente. Só que, como eu disse, ela não está enveredando por esse caminho. A questão que ela está enveredando é de que os papéis de gênero, ou seja, o que é característico do sexo feminino e do sexo masculino, são relativos, ou seja, referentes ao padrão de comportamento social. Ou seja, o comportamento
que é característico do sexo feminino e do sexo masculino, ele varia de acordo com o arranjo social no qual esse sexo masculino e esse sexo feminino vão estar inseridos. E eles correspondem a um padrão de comportamento social, não uma extensão do sexo biológico. Ela vai dizer mais ainda, e é a cultura que molda o modo como nós classificamos o temperamento em relação ao gênero masculino e ao feminino. Então vejam que é uma discussão semelhante à do Boas, quando ele está dizendo, olha, não é a geografia que determina o comportamento humano, nem o temperamento humano. É a cultura, a geografia influencia. Não é a biologia que molda o comportamento humano. A biologia influencia, mas é a cultura, é a social que constrói um conjunto de regras com o intuito de, controlar, segurar os impulsos biológicos humanos. E aí, como um exemplo desse argumento, ela vai apresentar para a gente, como um exemplo dessa perspectiva, ela vai apresentar para a gente, no livro Sexo e Temperamento, três povos da Nova Guiné, tá? Que não são só os Mudungomô, são os Mudungomô, os Xambuli e os Arapés, que são três sociedades vizinhas, ou seja, estão no mesmo território, mas que têm histórias particulares, processos culturais diferentes, que promoveram sociedades diferentes. E logo, que produzem temperamentos e papéis de gênero diferentes, cada uma para o sexo masculino e para o sexo feminino. Então, um argumento é esse, olha, minha que o comportamento não é uma extensão biológica. Olhando para o sexo, a gente tem o sexo masculino e o sexo feminino. O temperamento masculino e o temperamento feminino não são uma extensão biológica dos seus sexos. Pelo contrário, são fruto de arranjos sociais. Um exemplo disso a gente pode ver nesses três grupos da Nova Guiné. São três grupos próximos geograficamente, mas que têm sociedades com arranjos culturais distintos, e cada sociedade dessa atribui personalidades diferentes ao gênero masculino e feminino. Ou seja, minha tese é de que cada papel de gênero vai variar de sociedade para sociedade, de arranjo cultural para cultural. E a partir disso você vai preencher o sexo biológico com características X e Y, características referentes ao feminino e ao masculino. E com isso ela desconstrói essa ideia de que a biologia é um determinante do comportamento humano. Tá? Bom, aqui é o contexto do estudo dela. Tá? Nova Guiné, já passeamos lá por Nova Guiné com o Malinowski. É aqui que o Malinowski analisou o Kula, nesse mesmo arquipélago. Papua Nova Guiné. O Malinowski estava por aqui. E ela está analisando também os grupos que habitam aqui. Tá? Então ela começa com um exemplo do argumento dela. Gosto muito do estilo descritivo dela. Ela começa com um exemplo, aí vai introduzindo a teoria dela, o argumento dela. Eu acho muito interessante que você capta o leitor, você prende a atenção do leitor. Em Antropologia 3, vocês vão ver esse conjunto de discussões antropológicas sobre escrita etnográfica. Temos, inclusive, uma disciplina de escrita etnográfica. A Débora ela tem oferecido. Eles vão ver lá na frente uma disciplina eletiva, que vai tratar digamos assim, desses estilos textuais, dessas, digamos assim,
estéticas textuais. Existe uma série de jogos de linguagem que a gente, utilizando o Wittgenstein, que a gente, o conceito dele, né, jogos de linguagem, mas tentando utilizar na dimensão da escrita etnográfica. Existe uma série de estratégias de escrita para a gente adquirir sensações no leitor. Sensações de convencimento, sensações de pertencimento, sensações de que eu estive lá. O próprio Malinowski, ele introduz esse tema na antropologia, né? A própria escrita dele tem uma função de provocar determinados sentimentos, inquietações, emoções, insights no público de leitores, tá? E a Margaret Mead, ela faz isso muito bem. Então ela começa dando um exemplo muito simples. Olha, tem um grupo, um povo indígena, né, que no instante do nascimento, dependendo da posição do cordão umbilical, dependendo do modo como o cordão umbilical ele está ali, né, é apresentado quando a criança, no momento do parto, a criança já é alocada a um papel social de artista pelas regras culturais. No mito de criação desse povo indígena, há essa ideia, por exemplo, de que a criança que nasce com o cordão umbilical enrolado nas mãos ou no pescoço, por exemplo, aquela criança, ela nasce já com um papel definido, ela vai ser um artista. Então, desde que a criança, da primeira socialização da criança em casa, até a escola, ou digamos assim, o local, o espaço ritual onde é feito o aprendizado, onde é ensinado os ritos daquele grupo, a criança vai ser moldada para ser um artista. Não adianta fugir. Você nasceu com o cordão umbilical naquela posição, enrolado na mão, segurando o cordão umbilical, ele vai nascer para ser um artista. Então, toda a sua socialização dentro do grupo vai levar você para ser um artista. E vai ser uma formação que você vai levar para o resto da vida. Então, o que ela está querendo argumentar com isso? Ela está querendo dizer, olha, no momento que você nasce, já existe uma expectativa social, né, que vai ser projetada em você, e ela já vai começar, o seu caráter já vai começar a ser moldado com base nessa expectativa que o grupo tem de você. É muito comum isso em povos indígenas, povos tradicionais, né, quando o menino nasce com a placenta todinha, né, que a placenta cobre ele como um véu, né, não estoura a placenta, não, né? Esse menino vai ser um grande xamã, ou um pajé, ou esse menino vai ser um grande feiticeiro, ou esse menino vai ser um grande artista, vai ser habilidoso com sei lá, estou dando exemplos aleatórios. Então, o que ela quer dizer com esse argumento? Olha, existe uma dimensão social que a gente não consegue escapar. E aí ela vai trazer esse argumento para pensar justamente o preenchimento do sexo biológico com essas categorias socioculturais que vão moldar o comportamento deles. Então, depois que ela fala isso, ela começa a apresentar o objeto do seu livro. Então, ela está cativando o leitor para, olha, realmente, nunca tinha pensado nisso. Olha, tem sociedades, e a nossa também é assim. Quando o meu filho nasceu, eu já disse, eu quero que ele seja médico. Quero que ele seja advogado. Eu mesmo, quando pensava em ter filhos com a minha companheira, eu dizia, vamos tentar fazer com que ele seja advogado. O advogado é muito caro, é bom ter um advogado na família. Vamos botar ele para estudar direito. Ou seja, não é preciso a gente olhar para sociedades tão distantes da nossa para ver que muitas vezes quando o corpo biológico, né, nasce, o bebê nasce, a gente já projeta nele um papel que ele que a gente vai tentar introjetar nele para que ele desenvolva na sociedade que ele está inserido. Aí depois que ela introduz isso, que ela chama a atenção do leitor, que tem razão, as crianças não nascem predestinadas biologicamente a nada, é a gente que, com a nossa bagagem cultural, histórica, social, a gente faz projeções para essa criança. E aí o nosso esforço é que eles cumpram a expectativa da gente, da instituição família. E aí existem muitas outras instituições, e a criança também tem uma margem de diálogo quando vai crescendo para dizer, olha, não quero fazer direito, eu quero fazer ciências sociais, é bacana também, quero fazer outra coisa. E bacana também. É um diálogo, né? Tem pais que são mais intransigentes, não, vai fazer direito sim. Tem
mas que já são bacana, bacana. Então, depois que ela introduz esse argumento, que quebra essa ideia no leitor de que existe alguma predestinação biológica, né? Aí ela apresenta o argumento dela. Olha, minha proposta é fazer uma análise de como 3 sociedades primitivas agruparam suas atitudes sociais em relação ao temperamento em torno dos fatos evidentes das diferenças sexuais. Então, traduzindo, o argumento dela é analisar, veja que ela ainda utiliza esse termo, primitivos, né? Como se ela quisesse convencer o leitor de que, olha, isso existe nas sociedades mais remotas, que é onde a gente consegue encontrar o que há de mais ancestral no comportamento humano. E aí ela, infelizmente, reproduz esse termo. Mas ela vai dizer em termos mais fáceis de entender que, olha, eu quero analisar como 3 sociedades indígenas, 3 povos indígenas, né, organizam, constroem seus papéis de gênero, ou seja, o temperamento masculino e feminino, e como eles introjetam esse comportamento feminino e masculino nas crianças de sexo masculino e de sexo feminino. Fazendo uma crítica à ideia de que o comportamento feminino e masculino é uma extensão da biologia. E aí, para fazer essa crítica, ela vai mostrar 3 sociedades, o exemplo de 3 sociedades, um estudo comparativo entre 3 sociedades. Primeiro, os Arapés. Os Arapés são muito interessantes, né? Ela vai estudar os Arapés, faz uma descrição lá de toda a dinâmica dos Arapés. Por isso que eu estou dizendo que é interessante ler o livro todo, para você ver a obra no contexto geral. Vocês têm que se habituar a ler livros todos, até vocês conseguirem fazer leitura dinâmica, que é aquela leitura que você pega um livro de 500 páginas e lê ali em 2, 3 dias, né? Uma leitura corrida. Então, tem que aprender a fazer leitura dinâmica. É um curso que involuntariamente leva você a treinar a sua leitura para ler muito em pouco tempo. Tá? Então, leiam os livros todos, assim que tiverem um tempinho. Então, ela inicia com os Arapés, que são montanheses, e é muito interessante a história dos Arapés, porque ela vai perceber que eles são um povo, né, que são um tipo de filósofos indígenas. São povos calmos, tranquilos, contemplativos, gostam de contemplar a natureza, né, de pensar questões existenciais. Né? Por exemplo, por que nós estamos aqui? Para onde nós vamos quando não existimos mais nesse mundo? Então, são povos que gostam de refletir sobre a existência humana, sobre a sua existência no mundo, claro, seguindo, né, os elementos classificatórios, os elementos do seu campo de produção do conhecimento, né, que está alicerçado na magia, nos rituais, nos que tem como base seus mitos de origem, ou seja, que tem ali uma lógica e uma racionalidade particular própria, tá? Que não difere tanto da nossa racionalidade científica, como o próprio Marcel Mauss e o Émile Durkheim já mostraram para a gente, naquele livro Formas Primitivas de Classificação. Que o argumento era esse. Olha, eles seguem uma lógica e uma racionalidade, assim como nós seguimos uma lógica e uma racionalidade para classificar o mundo. Porque a cosmovisão dele, a lógica dele de classificar o mundo, é uma lógica que integra eles com a natureza. A nossa lógica não. A nossa lógica, nós nos separamos da natureza, nos colocamos como uma entidade à parte e passamos a criar mecanismos de dominação da natureza, tanto da natureza humana quanto da natureza enquanto meio ambiente e habitat. Então, os arapestes eram um povo que tinha uma personalidade, um temperamento muito tranquilo, amável, afável, dócil e intelectualizado. Tá? Então, um homem arapeste e uma mulher arapeste, eles eram assim, eles têm o seu papel de gênero masculino e feminino. Ambos os papéis de gênero masculino e feminino são produzidos
para serem dóceis, educados, atenciosos, amáveis, contemplativos, intelectuais. Eles eram pais que dividiam as tarefas. O pai cuidava da criança, assim como a mãe também cuidava da criança. O pai e a mãe organizavam o trato com o roçado, com a produção de alimentos. Então, eles socializam as suas crianças para que as suas crianças, elas, tanto o homem quanto a mulher, sejam amáveis, sejam carinhosos, sejam pacientes, sejam dóceis. O papel de gênero masculino nos Arapeste não vai produzir um gênero masculino agressivo, que não vai cuidar da criança, não. O gênero masculino Arapeste é amável, é cuidadoso com as crianças, é cuidadoso com a casa, é cuidadoso com a esposa, assim como a mulher também é cuidadosa com a casa, é cuidadosa com o marido, é cuidadosa com as crianças. Então, veja, só esse argumento dos Arapés já desconstrói as teses. Só esse argumento dos Arapés já desconstrói aquela tese, né, de que a agressividade é típica do sexo masculino, a delicadeza, a fragilidade é típica do sexo feminino. Vocês já ouviram isso, né? Sexo frágil. Olha, não. Nos Arapeste, tanto homens quanto mulheres são sensíveis, delicados. Você não tem agressividade como um traço da personalidade masculina. E também não tem agressividade como um traço da personalidade feminina. Ambos são delicados, no sentido de sensíveis, tranquilos. Tá? E aí ela vai apresentar os Mudungomô. Olha, os Mudungomô que são vizinhos dos Arapés. Veja, ela está seguindo a cartilha do Boas. O que é que o Boas vai dizer? Olha, para a gente fazer comparações, a gente não pode fazer comparações muito amplas. A gente tem que primeiro delimitar um território, pegar 3 culturas desse território, ver a sua história particular. Depois que a gente vê a sua história particular, é que a gente pode, né, fazer comparações entre essas culturas. E aí ver se tem alguma similitude de algum traço cultural, ver as discrepâncias. E o que a Margaret Mead está fazendo, ela pegou um dado, né, a questão do sexo, e o modo como esse sexo ele é introjetado de, né, características sociais que vão mudar o temperamento, e ela está analisando em 3 culturas ali vizinhas. Isso reforça o argumento dela, de que, olha, o gênero é socialmente construído. 3 culturas vizinhas constroem os seus papéis de gênero completamente diferentes. Por quê? Porque elas têm arranjos sociais completamente diferentes. Então, a gente sai agora de um povo intelectualizado, que mora nas montanhas, e que de lá de cima das montanhas desenvolveu toda uma filosofia da existência humana própria deles, né? E a partir dessa característica de povo intelectualizado, produz papéis de gêneros que tem ali como característica temperamentos amáveis, tanto homens e mulheres, temperamentos sensíveis, delicados, né? Para um outro povo que é completamente diferente. Os Mudungomô são agressivos. Eram canibais. As histórias que se contavam dos Mudungomô, quando ela fez essa pesquisa, era que eles praticavam canibalismo. Tá? E ela vai olhar os Mudungomô e ela vai perceber que os Mudungomô, eles têm um temperamento agressivo. E um detalhe, esse temperamento agressivo não é característico só do sexo masculino. Ela vai olhar que estudando os Mudungomô, ela vai observar que as crianças do sexo masculino e do sexo feminino, ambas são criadas, né, para desenvolver essa personalidade agressiva. Ou seja, os povos Mudungomô, diferente dos Arapés e diferente de nós que habitamos as cidades, contextos urbanos industriais, o temperamento feminino e masculino varia.
olha, os mundungomô, semelhantes à nossa sociedade, o temperamento masculino, ele é condicionado a ser agressivo. A criança do sexo masculino, quando está aprendendo o seu papel de gênero masculino em casa, a primeira coisa que o pai diz quando o filho vai para a escola é: se alguém bater em você, bata no coleguinha. Não volte para casa da pai, não, senão você apanha de novo. Quem nunca ouviu isso? Tranquilo, Aloysio. Quem nunca ouviu isso? Eu aposto que todos os meninos aqui já ouviram isso. Então, semelhante às sociedades urbanas industriais, o temperamento masculino ele é produzido com base nessa ideia de agressividade. Diferente da gente, diferente dos arapeste, o comportamento feminino também é bacana. É claro que não é uma coisa que a gente ouve só do sexo masculino, mas é uma coisa muito presente no sexo masculino, tá? Uma coisa que eu aposto que nenhuma menina ouve em casa quando está sendo socializada, né, para o seu papel de gênero é: olha, se você ficar com muitos meninos, você vai ser fera, vai ser apegadora. Acho que nenhuma menina ouve isso em casa, né? Agora os meninos ouvem. Os meninos ouvem. Eu me lembro que desde criança, quando eu estava sendo socializado, eu vi: ele vai ser galeguinho, vai ter um monte de namorada, aí não sei o quê, vai ser isso, vai ser aquilo. Então, o que eu quero dizer isso como exemplo? Por que eu estou utilizando esse exemplo? Porque isso é um exemplo que deixa evidente o modo de socialização do temperamento masculino, né? E aí, quando a Margaret Mead está vendo o comportamento dos mundungomô, ela está dizendo: olha, o comportamento masculino do mundungomô, ele é projetado para que eles sejam agressivos. É semelhante ao modo como nós socializamos nossos filhos do sexo masculino nas sociedades urbanas industriais. Sociedades urbanas industriais, a gente socializa o menino para ser agressivo. Isso ficava mais evidente na Europa e nos Estados Unidos, são nações que estiveram em guerra há muito tempo, etc. Mas aí a Margaret Mead ela vai dizer: olha, mas diferente de nós, as mulheres mundungomô também têm um comportamento agressivo. É um comportamento agressivo. Se o homem mundungomô fala alto com ela, ela fala 2 vezes mais alta com ele. Ela parte para briga física com ele, se for o caso. Comportamento agressivo. Isso varia. Então, ela está trazendo argumentos para a gente dizer: olha, o sexo masculino e o sexo feminino faz parte da biologia humana. Mas o temperamento masculino e o temperamento feminino, ele é socialmente construído. Então, vejam os arapés. Temperamento masculino e feminino, ambos são construídos para serem sensíveis, serem tranquilos, educados, gentis uns com os outros. Diferente dos arapés, temos os mundungomô, que o temperamento masculino e feminino são produzidos para o sexo masculino e feminino pautados na agressividade. Então, isso dá mais argumento para ela sustentar a ideia de que, olha, o gênero, ou seja, o temperamento masculino e feminino varia de acordo com o contexto social. Então, os mundungomô, eles tinham um temperamento agressivo. Então, você chegava ali num acampamento, num território mundungomô, você via homens e mulheres falando o tempo todo como se estivessem brigando um com os outros. A socialização de uma criança mundungomô é na base do grito e do tapa. A criança mundungomô está chorando, a mãe vai lá e dá um tapa. Ah, cala a boca, menino. Dá um tapa, pega pelo braço, puxa pelo braço, bota no colo e vai-se embora. Então, ela está projetando um temperamento nas crianças do sexo masculino e feminino para agressividade. Falar alto, partir para a briga, como se diz, se for o caso, para não levar desaforo para casa. Então, ela constrói, né, um argumento de que as diferenças sexuais existem,
entre homens e mulheres, tá? Mas que o temperamento que cada um vai ter vai ser produzido pela sociedade onde você está sendo socializado. Deixa eu ver o que a Hillary escreveu. Namoradinho é sempre um tabu, até mesmo na questão sexual. É muito raro pais que educam suas filhas na área sexual. Até mesmo para o menino é um tabu em casa, mas o pai cumpre o papel de estabelecer uma pequena comunicação sobre o tema. De fato, a Hillary chamou a atenção para uma característica, né, da própria forma de socialização que a gente tem aqui no Brasil, que a gente evita falar de alguns temas, né, que são tabus, a gente evita falar. Tá? Mas o fato da gente evitar falar explicitamente não quer dizer que não haja um padrão de comportamento e de temperamento sendo operado, se reproduzindo ali. Tá? O fato de você evitar a falar de sexo, muitas vezes, com a sua filha em casa, né, já é uma materialização de que esse é um tema que não é adequado para as mulheres, que as mulheres elas não devem, digamos assim, serem estimuladas a falar de sexualidade. E se você não é estimulado a falar, você cria uma série de... você está alocando aquela pessoa num determinado lugar social. Isso é uma materialização de uma determinada estratégia para construir o temperamento feminino. Olha, a mulher não deve sequer falar de sexo. Quem dirá fazer? Tá? Então, também é uma estratégia de socialização. Tá? Nem todas as estratégias de socialização seguem a didática da escola moderna. Né? Você vai apresentar conceitos, falar sobre conceitos. Tá? Se a gente muda para uma escola francesa, por exemplo, um sistema educacional como o francês, por exemplo, o holandês, por exemplo, você, nos primeiros anos do teu ginásio, você já está falando sobre métodos contraceptivos, etc. Tá? Ou seja, mais um argumento de que essas estratégias de produção do temperamento masculino e feminino, elas variam de acordo com o arranjo cultural de determinados países. Por exemplo, o sistema educacional da França, eu estava lendo uma reportagem um tempo desse, agora eu não vou me recordar, então vou ter cuidado para não falar besteira, mas eu tenho, a lembrança que eu tenho era de que nas primeiras séries, crianças do sexo masculino e do sexo feminino, ela aprende, por exemplo, a cozinhar. Vi crianças francesas aprendendo a fazer um ovo, tanto meninos quanto meninas. Vi crianças francesas aprendendo a segurar, por exemplo, um menino francês aprendendo a segurar uma criança. Isso tem um sentido prático muito grande. Né? Quando a gente vê as crianças na França aprendendo a segurar um bebê, isso tem um senso prático muito grande. Né? Quando a gente pensa que as sociedades francesas são sociedades em que as mães estão tendo menos filhos, em que os pais trabalham, não têm empregadas. Né? Uma criança pequena, saber como manusear um bebê quando você está numa casa pegando fogo, por exemplo, é fundamental para salvar a vida da criança. Então, se você tem uma educação escolar que diz, não, vou dar uma boneca para o meu filho segurar, meu filho vai virar um maricas. É completamente diferente da educação francesa. Não, olha, aqui os meninos aprendem desde cedo a segurar uma criança, porque vai que aconteça um acidente doméstico e só tem o irmãozinho mais velho, que ainda é uma criança, para ajudar. Então, vejam que são formas diferentes, né? E é exatamente o que a Margaret Mead está tentando dizer, que esses temperamentos são produzidos socialmente. Que não há nada na biologia que diga que o homem, biologicamente, o sexo masculino é pré-condicionado a ser agressivo. Não, isso a gente aprende desde criança. Não há nada no sexo masculino que diga que o homem tem uma libido maior do que a mulher, ou seja, que o homem necessita de mais sexo do que a mulher. Não há nada na biologia que diga isso. Isso é culturalmente construído. E aí a Hillary deu um ótimo exemplo de como isso é culturalmente construído. Né? Você, desde a primeira socialização das meninas, você já evita falar sobre determinados temas. Você já julga que não é um tema apropriado para
para o gênero feminino, falar de sexo, falar de sexualidade. Professor, e essa Oi? questão da sexualidade e até mesmo causa estranhamento quando a mulher busca saber, né? Procurar se saber mais sobre a questão sexual ou a coisa do tipo. Aí causa mais estranhamento na sociedade quando a mulher ela tem a tendência de ser uma pessoa ativa sexualmente e ter uma vida ativa muito movimentada. Isso sim. Ou seja, as forças sociais que são fruto, né, todas as instituições, os indivíduos, as instituições sociais que são, deixa eu formular melhor, as instituições sociais, né, que produzem esses temperamentos, né, que vão ser introjetados pelos indivíduos, elas também, eu vou trazer um pouco do Foucault, que já traz essa discussão de forma mais moderna, né, ela também cria mecanismos de controle sobre os indivíduos que vão fazer com que os indivíduos reproduzam essas instituições, ou seja, os indivíduos também vão controlar os outros indivíduos. Então, quando a gente traz essa discussão que a Hilary colocou, né, a gente vê os próprios indivíduos, né, achando estranho quando você vê um indivíduo que desvia dessa projeção, dessa expectativa social que se constrói para ele, quando ele desvia disso, que ele propõe um outro caminho, você vê uma série de outros indivíduos te coagindo. Sim, perfeito, a Sinara colocando aqui que o adultério feminino era considerado crime pelo nosso Código Penal até pouco tempo, com certeza. E vocês estão trazendo ótimos exemplos de como as instituições sociais, elas produzem esse papel de gênero que vai ser introjetado no sexo biológico, ou seja, no sexo masculino e no sexo feminino. Tá? É um texto muito interessante, que abre portas muito interessantes. É um dos textos mais interessantes da antropologia que eu li durante a minha formação. Tá? Vale muito a pena a leitura. Por fim, ela apresenta os Tchambuli. Tá? Por fim, ela vai apresentar os Tchambuli. Né? E os Tchambuli, também no passado, eram tidos como um povo agressivo, tá? No sentido de que, quer dizer, no passado, a partir do momento em que a Margaret Mead esteve desenvolvendo o trabalho de campo neles. Então, Margaret Mead esteve desenvolvendo o trabalho de campo nele na primeira metade do século XX, e nesse passado remoto, né, dos Tchambuli, naquele contexto, eles eram um povo que tinha um comportamento tido como agressivo, caçadores de cabeça, mas essa personalidade foi se transformando, né? Eles já não caçavam mais cabeças, mas ela percebeu um traço um mecanismo de produção de temperamento social interessante, que permitia fazer um contraste ainda mais amplo em relação à nossa sociedade e as duas outras sociedades estudadas, o Mutungumbo e os Arapesh. Então ela percebeu que os Tchambulis eram culturalmente educados para que as mulheres tivessem um temperamento empreendedor, de liderança e de organização da família. Então vejam só, nas sociedades urbanas industriais, né, como a própria Sinara colocou, né, até pouco tempo, né, as mulheres elas tinham o seu papel de gênero produzido, né, de modo que elas fossem condicionadas à vida privada. Recentemente, é muito recente, a mulher poder entrar na universidade. Se vocês fazem uma busca rápida no Google, vocês vão ver, olha, só o voto no Brasil foi em 1932. Então, olha, quando é que as mulheres puderam entrar na universidade? Quando é que as mulheres puderam trabalhar sem ser criticadas socialmente pelo marido, pela religião, pela família, pela própria política? Né? Tem uma novela que estreou agora há pouco, que é uma novela de época, que eu vi alguma coisa aqui no Instagram falando da primeira médica no Brasil, aí eu fui ler, e aí eu vi que na novela estava falando da história de uma menina que queria ser médica e não podia porque era mulher.
podia estudar na universidade, no final do século XIX. Então, quando a gente olha para as mulheres de Chambule, né, numa época, o Sexo e Temperamento, será quando foi o ano que foi escrito, meu Deus? Alguém sabe? Bom, vamos colocar aqui a primeira metade do século XX, é muito abrangente, mas vejam, na primeira metade do século XX, haviam sociedades em que a mulher ela não podia sair de casa sem ser acompanhada por um marido. Bom, ainda hoje existe, né? Vejam o Afeganistão. E veja como a personalidade feminina dos Tixambule é completamente diferente, né? A mulher Tixambule, ela está para o público, né? Ou seja, ela é educada culturalmente, o gênero feminino ele é educado culturalmente para a mulher ser a chefe da casa, para a mulher ser a empreendedora, ser a liderança, organizar a família. Enquanto os homens de Xambule são o contrário, eles são culturalmente treinados para ter um comportamento vaidoso, submisso, sensível, inseguro. Então, essa sociedade de Xambule é a que faz um contraste mais forte com a nossa sociedade, que é exatamente o contrário, sociedade urbana-industrial. As sociedades urbanas industriais da primeira metade do século XX educavam as suas mulheres para ter um comportamento vaidoso, porque tem que se produzir para o marido, para ficar bonita, porque senão o marido vai procurar outra. Tem que ser submisso, ou seja, não pode dizer não para o marido, senão o marido vai procurar outra. Tem que ser sensível para o marido e tem que ser insegura, porque se você é insegura, é mais fácil de alguém exercer poder sobre você. Perfeito, Pedro. Então, são discussões que eu digo, vocês vão ver mais atualizadas em Antropologia 3. Isso aqui é uma primeira discussão de gênero na antropologia. A primeira, na verdade. Tá? Posteriormente, na filosofia já tinha. Simone de Beauvoir já estava publicando aqui. Tá? Na filosofia, mas na antropologia essa é a primeira discussão de gênero. Vocês vão ver discussões muito mais, digamos assim, adequadas às questões que nós vemos hoje, a vida social, em Antropologia 3. Tá? Então, vejam, o Tixambule permitia a Margaret Mead reforçar o argumento dela de que, olha, o temperamento masculino e feminino não é uma extensão do sexo biológico. Pelo contrário, o temperamento masculino e feminino ele é culturalmente construído. E sendo culturalmente construído, ele varia de sociedade para sociedade. Nas nossas sociedades ocidentais, nós introjetamos no sexo feminino um temperamento inseguro, vaidoso, submisso, sensível, para que a mulher ela esteja presa no âmbito privado e seja, digamos assim, uma figura restrita ao lar. Nas sociedades urbanas industriais, nós produzimos o gênero masculino para que o homem seja empreendedor, liderança, o chefe do lar. Os Tixambules são diferentes. São as mulheres Tixambule que fazem negócio, que trocam alimentos. São as mulheres Tixambule que tomam as decisões sobre o plantio que tem que ser feito, a época da colheita. São as mulheres de Xambule que organizam a família. Olha, você vai tomar conta dos filhos, o homem, né? Você vai tomar conta dos filhos, você tem que fazer isso, tem que organizar isso. Em contrapartida, cada um desses temperamentos varia entre essas três sociedades. Desculpem. Estou com uma crise de gastrite desde segunda-feira. E aí, o que a Margaret Mead está tentando dizer é isso, olha, o comportamento, o temperamento do gênero masculino e do gênero feminino não é uma extensão do sexo masculino e do sexo feminino. Ou seja, por mais que o sexo feminino, enquanto fato biológico, ele seja diferente, sexo feminino, sexo masculino, anatomicamente são diferentes, mas o comportamento que cada um vai ter, o papel de gênero que cada um vai ter,
eles vão ser culturalmente produzidos. Entre os arapés, o temperamento masculino e feminino são iguais. Homens e mulheres tranquilos, homens e mulheres que dividem a tarefa, que cuidam da criança igualmente. Semelhante aos arapés, nós temos o mudungomô. Por que semelhante? Porque o temperamento masculino e feminino vai ser igual para ambos os sexos. Ou seja, tanto o sexo masculino como o sexo feminino vai ter um comportamento, um temperamento agressivo, sempre alerta para briga, para discutir. Vão socializar suas crianças para serem adultos agressivos. Diferente dos mudungomô e diferente dos arapés, nós temos Tixambule. Os Tixambule são as mulheres que são, digamos assim, a liderança da casa, agressiva quando necessita ser agressiva. São elas que são a chefe da casa, enquanto os homens não. Os homens são submissos, são vaidosos, são inseguros, insensíveis. Então, a sociedade radicalmente diferente são os Tixambule. Eles são radicalmente diferentes dos mudungomô, eles são radicalmente diferentes dos arapés, e são mais ainda radicalmente diferentes da nossa sociedade urbano-industrial, mais especificamente da sociedade norte-americana da primeira metade do século XX, que, ao fim das contas, é o que a Margaret Mead está tentando fazer. Ela faz essa comparação entre essas três sociedades para argumentar, olha, a minha tese de que o gênero masculino e o gênero feminino é produzido socialmente, ela é verdadeira. A minha tese, ela está correta. A minha hipótese de que o gênero é culturalmente definido está correta. Tá? Eu analisei 3 sociedades e, ao fim, eu fiz uma comparação com a minha sociedade e constatei de que o temperamento masculino e feminino, ele varia de sociedade para sociedade. E cada sociedade, ela vai ter seus mecanismos de introjetar o que é conveniente para ela, que seja o papel masculino, e o que é conveniente para ela que seja característico do papel feminino. Então, comparando o modo como eles dramatizam a diferença de sexo, é possível perceber que elementos são construções sociais em relação a fatos biológicos sexuais. Então, ela está percebendo quais esses elementos culturais e sociais, né, eles vão ser mobilizados para representar determinado sexo, masculino e feminino. Ou seja, a forma como as diferentes sociedades atribuem papéis diferentes ao seu sexo é fruto de arranjos culturais. Ou seja, não é uma extensão da biologia. Então, a ideia é analisar como culturalmente os papéis de gênero são concebidos para o sexo masculino e feminino, criticando a ideia comum na época de que era a biologia que determinava o que era coisa de homem e coisa de mulher. Então, ela está dizendo, olha, não é a biologia que determina o que é coisa de homem e coisa de mulher. Ela pode até influenciar, mas quem determina o que é coisa de homem ou de mulher são as instituições sociais. E quais instituições sociais? Primeiro a família, depois a escola, religião, política, governança. Então ela desconstrói a ideia de que existe uma relação natural entre o sexo e o papel de gênero desse sexo. Existe o sexo biológico enquanto fato biológico, e ela faz um esforço para transformar o sexo num fato social, ou seja, num fato possível de ser observado socioantropologicamente. E aí ela está vendo quais arranjos socioantropológicos e históricos também vão projetar em cada sexo um papel adequado a ser seguido. Tá? E com isso a gente termina essa discussão. Né? Tudo que tinha aqui no capítulo 1, que eu também passei para vocês lerem,
eu trouxe para a gente discutir, né, nesses primeiros slides. Tá? E aí, pessoal, eu peço que vocês, por favor, fiquem na sala, tá? Para que eu converse com vocês um pouco